Calcular limites laterais, saber classificar bem os pontos de descontinuidade um dos problemas mais principais para a maioria dos estudantes. Nós estamos na aula 2, trabalhando passo a passo para que vocês pudessem ficar então craque neste grande capítulo. Então, se você está vendo esse vídeo apenas de resolução de exercício e não está inscrito em nossos cursos online, eu aviso de agora que está a perder muito mesmo. Esse é um dos vídeos das turmas online de preparação de exame para o ensino superior. Agora, se você está vendo esse vídeo por acaso e não está inscrito nas nossas turmas online, eu digo para você que está super perdido, está perdendo muito, porque esse assunto nós começamos a debater então na aula 2. Aprendemos bem como é que nós podemos classificar os pontos de descontinuidade eliminável na eliminada da primeira espécie, então por aí vai. Agora, neste vídeo apenas nós estaremos resolvendo esse exercício bem cobrado então no exame de admissão, 12ª classe, por aí vai. Então, se você gostou dessa ideia, e vamos aí então à aula. Olha aqui, temos a assentar limite e continuidade de uma função. Temos a assentar exercício. Antes de você começar a enfiar a sua cabeça na resolução desse tipo de exercício, vamos tentar resumir um pouco, só para te colocar em a par. Para aquele pessoal que está acompanhando esse vídeo de número 2, 3, para lá vai. Já está claro que tem esse assunto, tá? Mas você que nunca viu esse assunto, amigo, sem ver essa teoria, sem dominar essa teoria, com certeza você está levar então por ata nesses exercícios. Então, antes de você começar aqui a enfiar a sua cabeça, nós podemos te resumir aqui. A primeira coisa que nós vamos ter que te resumir é sobre limites laterais, que é assunto que nós tratamos aqui então na aula 2, 3, por aí vai. Limites laterais de uma função. Atenção, dado aqui então um ponto de abscissa A, tá? Nós podemos colocar aqui então abscissa A. Vamos dizer, ou vamos calcular o limite lateral deste ponto, quando aqui então o x tende a este lado à esquerda e este lado aqui está à direita. Nos limites não se interessamos quando a função é igual àquele ponto, somente quando a função tende então àquele ponto. É isso que nós vimos aí então nas aulas anteriores. Atenção aí. Veja aqui, nós podemos aplicar aqui então o limite quando o x tende então a A, nesse caso o lado direito, tá? Quando nós colocamos aqui então mais, é lado aqui direito, de f de x. Basta que então isto aqui seja igual a limite quando o x tende então a A, pelo lado esquerdo de f de x, então nós podemos dizer que então este limite aí existe. Basta que este seja igual a este, tá? Vamos dizer que então este limite aí existe, tá? Vamos colocar aqui então aqui existe. Exatamente assim. Não se interessamos quando a função é naquele ponto. Vamos aqui. Agora, o que será que então a continuidade de uma função? Uma função será contínua no abscissa. Nós podemos colocar aqui então abscissa A, como está aqui. Só se por acaso, vamos aqui. Se por acaso os limites laterais, o limite quando x tende aqui então a positivo, de f de x for igual assim a limite quando x tende aqui então a pelo lado aqui então esquerdo de f de x e por sua vez isto aqui então for igual assim a f de a, ou seja, a função aí está no ponto. Assim vamos dizer que então essa função ela aqui então é contínua. Nós podemos colocar aqui. Basta que isso aqui então seja aí obedecida, essa regra, essa condição, nós podemos sim afirmar que aí sim é contínua. Sim, aí então é contínuo. Agora, caso contrário, se por acaso os limites laterais forem diferentes, ou o limite lateral serem diferentes, mas não ser igual a então a f naquele ponto, ou seja, a função no ponto aí então em estudo. Amigo, caso isso aconteça, vamos dizer que então essa função é descontínua. Mas que tipo de descontinuidade da primeira espécie? Segunda, ou primeira espécie eliminável, ou primeira espécie não eliminável? São essas coisas que nós tratamos então na aula 2. Na aula 3, vimos gráfico. Atenção aí, meu amigo. Você está perdido, tá? Se você não está nas nossas turmas, chega lá, um craque tentado de começar a resolver, você a ver aí. E depois perde os pontos. Fala que ali. Vamos a isso. Nesse caso, nós podemos classificar aqui. Ponto de descontinuidade. Ponto de descontinuidade, nós podemos ter aqui então, aí da primeira espécie ou da segunda espécie. Agora, a primeira espécie, nós podemos ter aqui então, ponto de descontinuidade eliminável. Da primeira espécie assim está eliminável, ou da primeira espécie então não eliminável. Não eliminável. Exatamente aí assim. Agora, essa da primeira espécie eliminável também pode encontrar aqui como sendo removível. Removível. É a mesma coisa aí. Atenção. Quando é que será então a descontinuidade da primeira espécie, nesse caso, a então removível ou eliminável? Só será então a descontinuidade da primeira espécie então eliminável, nós podemos traçar exatamente aqui. Se por acaso os limites
quando x tende a quinta a de f de x for igual a limite quando x tende a quinta a, tá? Quando o limite tende a então a pelo lado da quinta à direita ser igual ao limite quando x tende a quinta pelo lado da quinta esquerda de f de x, mas isto aqui ser a quinta diferente de f a então no ponto. Agora, caso isso aconteça, vamos dizer que aí então esse ponto de descontinuidade ter a quinta é eliminável da primeira espécie, ou simplesmente então removível. Agora, caso contrário, se por acaso então os limites laterais forem diferentes, como que nós podemos classificar? Atenção, se os limites laterais, limite, quando x tende a nesse caso de f de x, fora em si está diferente, com limite quando x tende aqui está aqui pelo lado direito, aqui está esquerda, tá? Então, caso isso aconteça, nós podemos sim dizer que essa função tem uma descontinuidade da primeira espécie, mas não removível. Agora, quando é que será então da segunda espécie? Meu amigo, só será da segunda espécie se por acaso os limites quando x tende a então a nesse caso, de f de x, for aqui, ou ser aqui então mais ou menos assim é infinito. O resultado daquele limite, nesse caso nós podemos dizer que então os limites laterais, se pelo menos um dos limites laterais for igual a mais ou menos infinito, ou ser igual a mais infinito ou menos infinito, nós iremos classificar assim como sendo um ponto de descontinuidade não, ou seja, um ponto de descontinuidade da segunda espécie, como aparece aqui. Atenção! Tudo isso de uma forma passo a passo, só verão tá aí na aula 2. Agora, vamos aqui então começar a resolver. É isto aqui o básico que você deve saber, tá? O básico que você deve saber, então, para ficar craque aí, então, nessa matéria. Quer saber, então, que a resolução? Vamos acompanhar aí. Olha aqui, temos a então determine os limites laterais e diga se existem então aí os limites. Vamos determinar os limites laterais, vamos dizer se existe o limite nesse ponto ou não. No ponto de estudo, nesse caso aí, então é 3. Atenção aí. Tendo aqui então aí a abscissa x, o x sendo igual a 3, nós podemos colocar aqui, nesse ponto assim, aqui é o 3, que é o nosso ponto de estudo. Agora, analise essas condições. Isto aqui é uma função representada aqui então por ramo. Temos aqui então algumas ramificações. Olha aqui, diz assim, vamos usar então essa função de cima, só quando x é igual a 3. Agora, iremos usar a função de baixo, se por acaso o x for aqui diferente de 3. Agora, nos limites, nós nos interessamos quando a função é igual àquele ponto. O nosso único interesse, nesse caso, só será quando então a função tende a um certo ponto de ápice, não quando aí a função é igual àquele ponto. Por isso, quando x é igual a 3, que é essa função, nós podemos aqui então descartar. Como assim, Julie? Porque veja aqui, se aqui está a afirmar que essa função será que então x, ou seja, nós iremos usar essa função se o x for aqui então diferente de 3. Ou seja, o x pode ser aqui então valor que tende a 3, por lado aqui então esquerdo, ou também os valores que tendem aqui então a 3, mas pelo lado à direita. Exatamente assim. Agora, essa parte aqui também poderia vir assim. O x maior do que 3 e menor do que 3. É a mesma coisa. Só basta que então a função seja diferente daquele ponto. É um ponto que não nos interessa aí. Qual é a condição, amigo, para saber se o limite existe naquele ponto? Já vimos aí. O limite, quando o x tende a abscissa entre 3, pelo lado aqui está direito, de f de x, iremos dar qual função? Essa função será essa aqui, tá? Por lado aqui está direito, este lado aqui, limite à direita, esse ponto daqui. Logo, a única função que nós temos, que nós podemos usar é essa. Ficaremos aqui então com o limite, quando x tende então a 3, por lado aqui está direito, de 3x mais 6. Copia isto, coloca aqui. Limites simples. Leva aqui a tendência, coloca aqui na variável. A tendência é 3, coloca então no x, que é a variável. Ficaremos assim, com o limite, quando x tende a ser a 3, pelo lado aqui direito, de 3 vezes 3 mais 6. Isto aqui dá 9 mais 6, com certeza, aí então dá 15. Tá? 9 mais 6 dá 15. Agora, o limite à direita deu 15. Vamos calcular aqui então o limite à esquerda. Vamos a isso. Limite, quando x tende a ser a 3, nesse caso, pelo lado aqui está esquerdo, que este lado daqui, se aproxima de 3, mas nunca chega a estar no ponto 3. Atenção aí. Agora, a única condição que nós temos é essa daqui, de baixo. Ficaremos assim então com 3x mais 6 será igual a limite, quando x, nesse caso, tende a entrar 3, pelo lado aqui está esquerdo, de 3 vezes 3 mais 6. Calculando bem, só vamos encontrar aqui então 9 mais 6, isto aqui também
dá 15. Conclusão. O limite à esquerda, assim como o limite à direita, são iguais. Logo, o limite existe naquele ponto é igual a quem está a valor daquelas duas, ou seja, daqueles dois limites aí. Como assim, Julie? Veja aqui. O limite quando x tende a quem está a 3, pelo lado da quem está à direita, de f de x, é igual a limite quando o x tende assim a 3 pela lado da esquerda, isso aqui é igual assim a 15. Logo, o limite quando x tende então aqui a ponto 3 de f de x, que é aquele, existe sim. Este limite aqui é igual a 15. Sim, existe. É igual a 15. É isso que você deve aí fazer. Agora, vamos então, continuando. Temos então uma questão simples mesmo. Quando você vê aí a teoria, depois de uma a teoria, então isso fica simples. Vamos a isso. Ache os limites laterais dessa função quando x tende aqui a 3. Ou seja, nós queremos aqui encontrar o limite quando x tende a 3 pelo lado da quinta direita de f de x e, por sua vez, o limite quando x tende, nesse caso, a então à esquerda de f de x. Agora, vamos colocar aqui uma linha, uma reta numérica. Então, posso colocar aqui, tá bom. Aqui. Nesse caso, este aqui são os de x. Aqui temos o 3, onde vamos fazer aqui o estudo. Agora, o limite tendendo aqui a 3 pelo lado aqui direito. O que está a acontecer aqui? Veja, tende aqui a 3 pelo lado aqui está direito, que é este aqui. Vamos usar essa função daqui. Veja, o 3 maior. Lado aqui está 3 à direita. A direita de 3 é aqui. Vai tender aqui está a 3, mas não chega a 3, tá? Agora, o que vai acontecer? A função é essa aqui que nós temos aqui. Copia, coloca aqui. Teremos aqui então o limite. Quando o x tende a 3, pelo lado aqui está direita, a função coloca aqui 1 sobre o x mais o 2 elevado assim a 1 sobre o x menos 1. Atenção, atenção. Agora, leva aqui este, coloca o lugar então da variável. Aqui, leva a tendência, coloca o lugar da variável. Ficamos assim tá, com o limite. Quando x tende a 3, pelo lado aqui está à direita, de 1 sobre, tá? Aqui ficamos o 3, nesse caso, o lado aqui da direita, de 2 elevado a 1 sobre, o que é aqui? Ficamos com x, coloca aqui então o x, aqui pelo lado da quinta direita, menos 1. Agora, analisa e veja aqui. O que seria ou o que é esse pontinho daqui? É 3. Ali é 3. Só que eu extraí mal esse exercício. É um exercício aqui está da UEM, você pode verificar e encontrar que aqui é 3. Agora, veja aqui. Aqui nós podemos colocar 3. Apenas foi o erro da digitação, tá? Agora, veja aqui. Agora, o que vai acontecer se o limite... O que vai acontecer então com essa parte... Quando a função tende aqui à direita, exatamente assim como aparece aqui. Valores à direita não são valores maiores do que 3? Pode ser aqui então o 3,0001, por exemplo. Agora o 3,001 menos aqui então esse 3 que nós temos aqui. O que vai acontecer? Ficaremos aqui então com o número 0, tendendo aqui a 0, mas esse número aqui está positivo. Sempre aqui tenderá a 0 mais o lado positivo. Exatamente assim. Ficará aqui então limite. Quando x tende a entrar 3, pelo lado aqui está à direita, de 1 sobre, aqui temos o 3, pelo lado aqui está à direita, 2 elevado assim a 1 sobre, então 0, aí, positivo. Agora veja aqui, na aula 1 ou 2, eu dei então dicas, tá? Temos 1 sobre o 0 aqui está à direita. Agora, o 0 à direita é o número que se aproxima a 0, mas não chega de ser 0. Por exemplo, 0,000001 mais positivo. Agora, se você leva esse 1 divide com um número como este, com certeza o resultado tenderá aqui sempre a entrar a mais infinito. Essa parte aqui é igual a mais infinito. Ficaremos assim, com sobre o 3, que nós podemos colocar aqui então o limite. Quando x tende a entrar 3, de lado direita, de 1 sobre o 3, mas aqui essa parte ficamos com 2 elevado a quem está a infinito, a mais infinito. O 2 é infinito. O 2 elevado a um número, por exemplo, infinito. A ideia de infinito, sempre levamos aqui em números mais maiores. Ou seja, a ideia de infinito é um número muito grande, tá? É por isso que nós colocamos a infinito. Agora, o 2 elevado a um número muito grande, o que vai acontecer? O número não continua sendo grande? Com certeza. Ficaremos aqui então com 1 sobre, aqui o 3
mas aqui está aí infinito, essa parte aqui. O 3 mais o número mais grande não continua sendo aqui esse número grande. Logo, nós podemos continuar mais ou menos aqui. Ficamos aqui está com o limite. Quando x tendência a 3, pelo lado aqui direito, aqui ficamos com 1 sobre ainda infinito. Agora, o número 1, que divide aqui está por um número bem grande, que é o infinito. Este número não tenderá a zero. Imagina, por exemplo, 1 que divide aqui está por 10.000. Esse número aqui não tenderá a estar, por exemplo, 0,0001. Não será assim? Cada vez mais que você aumenta aquele número de baixo, o número sempre tende a entrar a zero. Logo, esse resultado daqui, com certeza, dá aí zero. Então, o limite, nesse caso, aí está à direita, deu aí então zero. Agora, vamos analisar o limite em si pela esquerda. Vamos a isso. O limite pela esquerda, coloca aqui. Ficamos assim então com o limite quando x tende a 3, pelo lado aqui está esquerdo dessa parte aqui. Copia e copia. Atenção aí. Ficamos aqui então com 3 pelo lado aqui está esquerda, tá? Aqui ficamos mais o 2, 1 sobre. O lugar de tendência, coloca aí então o valor. Já está substituir agora, né? Não quero perder tempo. Ficamos aqui então com 3 menos ali, ou seja, o 3 aqui está à esquerda, menos o 3. Agora, o 3 esquerdo não são números que se aproximam de o 3, mas pelo lado esquerdo. Por exemplo, aqui está se aproxima, não chega a ser o 3. Este número eu posso colocar como sendo aqui está o 2,0002, tá? O 2,99999, querendo chegar no 3, mas não chegando. Porque nos limites laterais não se interessamos quando a função é igual no ponto. Atenção, só estamos interessados quando a função tende àquele ponto então em estudo. Agora, com essa informação, nós podemos colocar aqui assim. Veja aqui. Isso aqui ficamos com o limite quando x tendente a 3, pela esquerda, de 1 sobre. Aqui teremos o 3 assim, mas. Agora, essa parte de quanto é que dá? O número aí 3 menos, o número aqui então, o 2,99, como aparece aqui, o 3 à esquerda, menos o 3. Não dá que o número que se aproxima então a zero, mas no lado aqui então aí esquerdo. O zero aqui então, lado esquerdo, nós podemos colocar apenas só assim. O zero lado aqui então é esquerdo, ou seja, um zero que se aproxima a zero, mas no lado negativo. Essa aqui que é a ideia. Agora, veja aqui. Aqui temos 1 sobre. Aqui temos o quê? Essa parte teremos o 2. Atenção. Aqui temos mais 2. E aqui nós podemos continuar aqui. O 2 elevado aqui a 0 pelo lado aqui está esquerdo. Isto aqui será igual a limite quando x tendente a 3 pelo lado aqui está esquerdo de 1 sobre. Aqui teremos 3 mais. Agora, aqui temos 1 sobre aí o 0,1. Ou seja, 0 aí está à direita. Essa parte daqui está visualiza aqui. Temos 1 que divide por 0 aqui está à esquerda. Agora, o número, por exemplo, aí este, dividido aqui por 1 sobre menos 0,00000, uma que tende aqui está a 0, mas do lado negativo. Isto aqui dá um número menos, por exemplo, aqui está vai para lá. Eu não vou conseguir contabilizar agora o número de zeros. Agora, a ideia de que aqui está sempre dará aí, nesse caso, aí está aqui menos infinito. Aqui. Logo, ficamos aqui está com 2 a menos assim infinito. Agora, algo que nós vimos na aula 1. Temos assim, considera a função este, qual é a afirmação correta? Nós queremos aqui a afirmação aí correta. Esse é um exercício que eu extraí do exame de 12ª classe, também pode conferir lá. Extraí lá, porque aparece muito. Os meninos aí sempre têm dúvida. Veja aqui, nós podemos colocar aqui então o x elevado ao quadrado, menos 1, que divide por x mais 1, em que isso aqui chamaram aqui de f de x, sendo igual a essa expressão. Mas presta atenção. Uma função, ela é contínua para todo o seu domínio. Repita comigo. Uma função será contínua para todo o seu domínio. Como assim, Julie? Por exemplo, a função do primeiro grau, ela é contínua para todos os números reais? Sim, é contínua. Função logarítmica é contínua para todos os números logarítmica até que... Sim. Função logarítmica, será que é contínua para todo o seu domínio? Sim, é contínua. E função aí está do segundo grau, é contínua para todo o seu domínio? Sim, é contínua. Por isso que a função ela é contínua para todo o seu domínio. Só será descontínua nos pontos onde não faz a parte do domínio.
Essa aqui sendo uma expressão aí algébrica. Nesse caso, podemos classificar aqui. Isto é uma expressão algébrica racional inteira. Como aparece inteira? Não, fracionária. Expressão algébrica racional antifracionária. Como temos aqui uma fração, isso implica o quê? Implica que para todo número que anula o denominador, será que então ponto de descontinuidade. Mas que tipo de descontinuidade é? Vamos aprender então neste vídeo. Veja aqui. Aqui eu posso colocar, exatamente assim, o f de x sendo igual, comigo, aqui em cima, produto notável, matemática básica. Temos ali então o a ao quadrado menos b ao quadrado. Isto aqui será igual a menos b, multiplicado por a mais b, como aparece aqui. Agora, aqui temos o x ao quadrado menos 1. Este 1 é a mesma coisa, 1 elevado ao quadrado. E outro exemplo lá na matemática básica também, durante os nossos cursos. E você aí relaxando, não está nas turmas, alguma coisa estará errado, tá? Agora, lá um de exemplos, eu coloquei algo parecido com isto aqui. Isso você pode fatorar usando esse produto notável. Ficamos assim, tá com x menos 1, multiplicado aqui está por x mais 2. Coloca aqui. Ficaremos aqui então com x menos 1, multiplicado aqui então por x, nesse caso, mais 1. Exatamente assim. Aqui 2 como? Aqui é 1. Julie, vamos a isso. Aqui temos o x mais 1. Mas atenção. Qual seria o ponto de descontinuidade? O ponto de descontinuidade é quando o x mais 1, ele aqui é igual a 0. São os valores que anulam o denominador. Logo, o x será igual a quem está menos 1. Então, é menos 1. Temos aqui então um ponto de descontinuidade. É menos 1, sim, temos aqui um ponto de descontinuidade. Ali a função é contínua, aí então x é igual a menos 1. Não, não é contínua. Descontínua eliminável em x é igual a menos 1. Vamos ver agora. Contínua eliminável em x é igual a 1. Contínua eliminável? Não. Aqui então descontínua não eliminável em x é igual a menos 1. Vamos ver agora. Atenção. Veja, aqui eu fatorei. Mas já sei que no ponto menos 1 a função será descontínua. Logo, quando eu for a cortar isto, vamos a isso. Quando eu for a remover este com este, o nome já disse, remover. Será então esse ponto onde está a sair, será um ponto então, de descontinuidade removível. Ou eliminável, como nós vimos aí. Logo, em x, isso que nós podemos ficar assim, o x menos 1. Logo, isto é uma expressão algébrica simples. Aqui já será contínua em todo o seu domínio. Mas aquela parte que saiu foi no lugar então, de ponto de descontinuidade, nesse caso, eliminável. Vamos aqui. Descontínua, eliminável em x é igual a 1. Não eliminável, não. Deve ser aqui então eliminar, porque nós conseguimos assim remover. Agora, vamos por aí. Este tipo de gráfico, e caso você queira saber, só por curiosidade, eu não vou conseguir esboçar agora bem como é que vai ser isto, mas creio que seja não, posso conseguir assim. Isso aqui seria alguma coisa, não sei se nós teremos mesmo um erro. Vamos a isso. Já sabemos que o menos 1 será descontínua. Nós podemos colocar aqui tem menos 1, a função será descontínua, uma bolinha aberta. Agora, como é que seria? E a raízes é no menos 1 e passa aqui então no 1. Por exemplo, a construção deste tipo de função. Será que poderia? Mas assim, vamos imaginar aqui então que não seja assim de uma forma correta de construir, mas veja que a ideia é essa aqui. Já será uma coisa assim, e ali no ponto menos 1 aqui, teremos aqui então uma bolinha. Caso não seja assim, perdoa, tá? Mas será então algo assim, aqui teremos aqui então uma bolinha, aqui então no 1 passa para lá e passa assim. Uma bolinha que representa um ponto de descontinuidade, ali então eliminável. Uma bolinha descontinuada aqui está removível. Agora, vamos aqui então no quarto passo. No quarto passo, será exatamente assim, tá? Veja aqui. Considere a função esta, estude a continuidade e classifique. Vamos ter que fazer o que nós vimos lá. Vamos estudar então aí a continuidade, se a função é contínua ou não. Se for descontínua, vamos classificar. Com certeza essa função aqui tem um ponto de descontinuidade, né? Vamos aqui. Aqui temos o f de x, sendo igual, veja aqui, o x menos 2, que divide por x ao quadrado, menos 5x mais 6. Exatamente assim. Agora, sendo isso como uma expressão algébrica, assim, racional, fracionária,
temos o denominador em que nunca pode ser aqui igual a zero. Logo, nós podemos aqui então levar isto, igualar a então a zero, para encontrar os pontos de descontinuidade. Ficamos assim, com x ao quadrado menos o 5x mais assim o 6. Isto aqui será igual a então a zero. Agora, quais são as raízes então dessa função? Porque nós queremos aqui então o zero disto aqui. Isto é como uma função do segundo grau. E você pode calcular de diferentes formas aí. E aqui no canal também vimos das aulas que nós temos aqui no canal. Pode conferir então como que nós podemos calcular aqui uma função quadrática. Eu não vou aqui calculando por delta. Delta só é para, não é para Madota, tá? Madota não usa mais delta. Veja aqui, a fórmula x ao quadrado, delta sendo igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Vamos deixar aqui então para os nossos irmãos da primária. Não é para nós. Para nós, vamos usar aqui então a soma e produto. A soma entre dois números será igual a 5 e o produto entre ele será igual a 6. Como assim, Julie? Olha, veja, entra nas aulas próprias. Vamos a isso. A soma é aqui. Soma é igual a menos b sobre aqui está a. Aqui é negativo, ficamos aqui, então ficamos com positivo. Aqui o a é 1, logo dá 5. O produto é simplesmente a, então o c sobre a. Senão vão começar a me lançar pedras. Que não percebemos aí. Veja aqui, vamos procurar dois números em que somado dá 6. Isso não é muito simples, né? Não vamos começar aqui a gritar. Obviamente que será o 2 e 3. O 2 e 3. Logo, o x sendo igual a quem está 2, o x sendo igual a quem está 3. Serão os pontos de descontinuidade. Mas a pergunta é, que tipo de descontinuidade será então naqueles pontos? Veja aqui. E, por exemplo, eu posso aí colocar isso na forma fatorada, só para tentarmos se bem conseguimos eliminar ou não, tá? Se eliminarmos, ponto de descontinuidade eliminável, removível. Se não eliminamos, aí vamos tentar aqui investigar uma outra forma para ver se dá alguma coisa ou não. Veja aqui. E isto aqui é uma função quadrática. A função quadrática temos aquela forma fatorada, que é, eu posso colocar aqui. Aqui é aí a, nesse caso, o a multiplicado por x menos o x1. Aqui então ficamos com x menos o x2. O nosso x1 e o x2 são esses aqui. O a é igual a 1. O a é igual a 1. Logo, não te preocupe então quando isso você pode remover. Logo, ficamos assim. O f de x será igual, aí em cima teremos o x menos 2. Embaixo ficamos aqui então com x menos o 2, por aqui vem menos a raiz. A raiz, como aqui é positiva, logo fica aqui então negativa. Aqui ficamos com x menos assim o 3. Exatamente assim. Lembre-se, o ponto quando x é igual a 2 são pontos de descontinuidade, mas também quando x é igual assim a 3 também é um ponto de descontinuidade. Só que o problema é saber que tipo de descontinuidade é. Agora veja, aqui eu consigo remover aqui. Aqui não consigo remover. Imagina que aqui então multipliquei por 1, que será a mesma coisa. Eu posso remover este com este. Em cima ficamos apenas só com 1. Ficaremos aqui então com f de x. Será igual a então a 1 x menos o 3. Exatamente assim. Agora, aquela parte que saiu não é a parte que é anulada em x sendo igual a 2. Ou não é. Logo, em x sendo igual assim a 2 é uma descontinuidade. Descontinuidade eliminável ou removível, eliminável da primeira espécie. Da primeira, aí então é espécie. Exatamente assim. Espécie. Tá? Agora, aqui ficamos com esse ponto. Qual será que o ponto de desconto? Qual seria aqui então isso aqui? Veja aqui. Aqui nós podemos recorrer então os limites laterais. Só para vermos se um dos limites laterais dá infinito. Caso dê infinito, já teremos aqui então um ponto de descontinuidade nesse caso da segunda espécie. Veja aqui. Imagina o ponto de estudo já será aí então o 3. O nosso ponto de estudo agora é 3. O limite tendendo disto aqui então pela direita, exatamente assim, nesse ponto. O que vai acontecer? Ficamos assim, com o limite quando x tende então a 3, mas pela direita, de 1 sobre, aqui ficamos com 3 pela direita, menos assim o 3. Isto aqui será igual a limite quando x tende aqui então a 3, pela da quinta direita, veja, 1 sobre, aqui. Agora, um número, por exemplo, aqui, este lado, um número maior que 3. O 3,00001 para aí vai. Logo, ficamos assim, este número menos
assim o 3. Não dá o 0 aí então positivo? Sim, dá. O 0 nesse caso à direita, né? Assim que, nesse caso, nós podemos colocar aqui, isso aqui dá quanto? Dá mais infinito. Vimos aí. Isto dá mais infinito. Então, um dos limites deu infinito. O que seria? Então, em x, sendo igual a 3, é um ponto de descontinuidade. Ponto, então, descontinuidade. Continuidade da segunda espécie. Descontinuidade, tá? Da segunda, a então, espécie. Exatamente assim. Classificou. Você já é um craque agora. Agora vamos prosseguir aqui com alguns tam outro exemplo, só para vermos se você é um craque ou não. Olha aqui, vamos aqui. Vamos ver se você já é o craque mesmo ou não, ou precisa de alguma coisa. Mas te garanto, você já é craque. Só que você precisa agora é apenas exercitar aqui comigo. Você craque é. Vamos a isso. Aqui temos o valor de k, para a qual a função definida então aí por f de x é contínua no ponto x sendo igual aqui a 0. Veja, o ponto de estudo é aqui. Nós queremos o valor de k para que isso seja contínuo aí. Temos aqui ln. Olha, meus amigos, os outros é que chamam a se assustar. Atenção, não há nada que se assustar aqui. Façam assim. O limite, quando x tende então a 0, pelo lado da quinta direita, de f de x, deve ser igual ao limite quando x tende assim a então a 0, pelo lado da quinta esquerda, de f de x. Este aqui deve ser igual a quem está aí a função no ponto dado. Agora vamos aqui ao lado, aqui. E o f de 0, quanto é que dá? Isto aqui não dá aí então 0. Veja aqui. A função será maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. Quando aqui então a função é igual a... Ou seja, vamos ter que usar a função 0 quando x for aqui maior ou igual a 0. Agora, no ponto igual a 0, não vamos usar essa parte? Vamos ou não? Vamos usar essa parte. Logo, f de 0 igual a 0. Agora, o limite aqui então aí à direita. Nesse caso, direita é maior. Você pode colocar isso que eu não me canso de colocar aqui. Maior este lado aqui. À direita. Vamos calcular aqui ao lado. Aqui dá. Ou aqui embaixo. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos aqui então o limite. Quando x nesse caso tende a entrar a 0, pelo lado aqui da direita, vamos usar essa parte aqui. Maior é aqui. Vamos usar essa função. Ficamos aqui então com ln de x mais k. ln, logaritmo natural. Logaritmo natural. Logaritmo natural, por exemplo, de x. Isso aqui é a mesma coisa, logaritmo assim. Aqui de x, aqui a base e. Logaritmo natural, sabe que logaritmo que a base então é o número de Euler, né? Mas não vamos marcar essa alternativa aqui, só porque a logaritmo natural dá e. Olha aqui. Em logaritmos, quando nós vimos na aula 1, também muito importante, não fizemos muitos cálculos, só apresentamos ferramentas. Olha aqui, na aula 1 desse nosso curso de limites e continuidades de uma função, vimos propriedades. O que nós dizíamos lá? O logaritmo, então não vou colocar lá, caso você corra com frente, tá? Vá lá. Vamos aplicar aqui direito. O limite de um logaritmo será igual ao logaritmo do próprio limite. Será que está o logaritmo que é ln de limite quando o x tende aqui então a 0, para lado aqui direita, de o que? Dessa parte aqui, que é o x mais k. Agora, leva a tendência, coloca no lugar e ficamos assim. Com ln de limite, quando o x tende aqui então a 0 para a direita, de aqui ficamos com 0, 0 mais k. Com certeza que dá aqui então o limite, quando x, ou ln primeiro, aí dá assim ln, quando x tende aqui então a 0, pelo lado aqui direita, aqui temos o 0, 0 mais k igual a k, ficamos assim então com limite, aqui é ln, aqui limite de k. Agora, limite de k, temos variável aqui? Não temos. Limite de uma constante foi a nossa primeira propriedade. É igual à própria constante. Logo, isto aqui será igual a quem está aí a ln de k, logaritmo natural de k. Agora, quando é que dá o limite então à esquerda? O limite à esquerda é deste lado aqui. É deste lado. Então, o lado à esquerda, não vamos usar essa função.
Logo, o limite quando o x tende então a zero pelo lado aqui esquerdo não é igual de f de x, não é igual a zero. É ou não é? É. Logo, veja aqui. Condição de continuidade. Condição de continuidade diz assim. Vamos colocar aqui. Repetirmos, né? O limite quando x tende aqui então a um certo ponto de estudo, que é o zero nesse caso, pela esquerda de f de x, deve ser igual a quem está limite quando x tende aqui então a zero pelo a então direita de f de x, e por sua vez deve ser igual a quem está limite no ponto zero. Agora, aqui nós temos assim, o limite a então à direita, o limite à direita, e veja aqui, o limite a então quando x tende aqui a zero pela direita, não é igual a k, isso aqui não é igual a ln de k, sim, e o limite quando o x tende aqui então a zero pela esquerda, de f de x, isto aqui não é igual a zero, e a própria função f assim de zero é igual a zero, logo alguma coisa que nós podemos observar, veja aqui. E o limite à esquerda e a função no ponto é igual a zero. Logo, essa parte aqui não é igual a zero, tudo isso aqui não é igual, que dá zero. Sim é, logo podemos levar este e igualar a essa parte daqui. Logo, esta parte daqui, o limite à direita é ln de k. Ficamos assim, tá com ln de k sendo igual aí a zero. Logo, o ln, como eu disse lá, é logaritmo natural de k, em que aqui é o e número de Euler. Logo, aqui é pela aplicação de logaritmo, acredito que você não tenha dificuldade nisso. E logaritmo, temos assim, e logaritmo, nesse caso de x em base b, isto aqui ter que é igual a c. Logo, b, vamos levar a c, vamos dizer que é igual a x. Definição de logaritmo, leva este, leva a c, igual a isso. Se o logaritmo dessa natureza é teu problema, também temos vídeo aqui que está bem trabalhado e para você não ter mais dúvida em relação a esse assunto. O k será igual a e elevado a zero. O nosso k aqui está é igual a 1. O elevado a zero, qualquer que seja o número aí elevado a zero, é igual assim aí a zero, é igual a 1. Olha aqui, a alternativa correta é B. Exatamente assim. Agora, vamos aqui essa questão. É uma questão... Olha, tenta fazer aqui sozinho. Tenta fazer e deixa-me nos comentários se você conseguiu terminar com a questão. Ok, e acredito que você tenha pausado e tentado, ou simplesmente está relaxando na cama e quer ver a cara resolver. Vamos a isso. Considera a função f de x sendo igual a isto que nós temos aqui. Quais são os valores de k e p? Queremos aqui então k e p, para que o limite disto exista e seja igual a 2. O limite, quando x tende aqui então a 2, existir de f de x e por sua vez ser igual então a f de 2. O que isso quer dizer? Isso aqui não é a condição de continuidade? É sim. Logo, ele só quer que para que a função seja contínua no ponto sendo igual aqui a 2. Só isto poderia ter dito isso aqui. Para que a função seja contínua no ponto sendo igual então a 2. Só isso. A condição é aquela. Aplique, meu amigo. Aqui, o limite de f de x quando x tende aqui a 2 é a mesma coisa, limites laterais. Para que aquela função seja igual àquele ponto, implica que os limites laterais devem ser então iguais. Agora, para que esses limites sejam iguais, nós podemos aqui então calcular. Vamos a isso. Vamos começar aqui. O limite quando x tende então a 2, pelo lado aqui está direito. Lado direito, onde aparece maior. Maior aparece aqui. Maior aqui. Ficamos aqui então com k mais o p de x. Isso aqui será igual a quem está k mais 2p. Que levei isto, coloquei aqui. Vamos guardar aqui nossa informação aqui ao lado, porque vamos usar. Sim, vamos usar. Por isso que então fica aqui ao lado. Só vamos deixar ele então apenas dormindo. Ali, dormindo. Agora, temos assim, o limite, quando x tende assim a 2 pelo lado esquerdo, vamos usar essa função daqui. Ficamos assim, tá com p menos o k vezes o 2. Vamos colocar aqui o x ao quadrado. Agora, coloca esse 2 no lugar da variável. É isso aqui. Ficamos aqui, então, com p menos, aqui está 4 vezes assim o p. Se você leva, se coloca aqui, fica o 2 ao quadrado. Na multiplica com isso, ficamos com 4 vezes p, não, k, né? K. Não ficou, não. Sim. Até,
poupa os meus esforços, meu amigo. Eu sei que você entende isto. Poupa o esforço aqui então do Júlio Momadi, tá? Agora é isso aí. Agora a função no ponto que é f de 2, o que seria? E f de 2 não seria igual a então a 3? Não seria igual a 3? Exatamente assim. Agora, com essa informação, e mesmo se nós deixarmos assim, seria mais outro problema em que não nos ajudaria em nada. Por isso, vamos tentar aqui equacionar. Vamos aqui tentar equacionarmos. É assim. Antes de nós equacionarmos, eu quero que você entenda aqui algo aqui ao lado. Mais ou menos aqui. Aqui tá bom. É assim. Limite quando x tende assim tá a 2 para o lado aqui esquerdo, ou direito, nesse caso de f de x, deve ser igual a limite quando x tende assim tá a 2 para o lado aqui esquerdo de f de x, deve ser igual a quem está a função no ponto. Agora, com essa informação, é a mesma coisa levar este igualar a este. Eu posso fazer à vontade sim, igual a este. Levo isto igual a este, ou levo este igual a este, ou levo este. É uma igualdade, meu amigo. É uma igualdade. Agora, quando é igualdade, eu posso igualar com qual que eu queira ali, então igualar. Imagina só. Aqui temos variáveis. Aqui também tem variáveis. Não vamos cometer o erro de nós igualarmos, por exemplo, este com este. Seria aqui então confusão atrás de confusão. Apesar que poderia dar aqui então alguma coisa, mas será complicação. Mas se você leva este igual aqui então a limite no ponto, ou seja, a função no ponto, e leva este igual aqui a função no ponto, já seria aqui então a solução atrás de solução. Veja aqui, eu posso colocar assim, sistema agora. Ficamos assim então, que essa parte aqui, que é o k mais 2p, sendo igual assim a 3. Aqui ficamos com o quê? Com p menos 4k, sendo igual assim aí a 3. Agora, com cuidado, nós podemos resolver isso no sistema. Agora, eu posso passar então esse 2, nesse caso, o 2p, para este lado, vai assim então aí subtraindo. Ficamos assim então com k é igual a 3, que nós encontramos, menos assim aí 2p. Agora, aqui na segunda equação, eu poderia levar, por exemplo, aí este e colocar aqui. Ficamos assim, coisas bonitas. Coisas bonitas. Ficaremos assim tá com p menos o 4 vezes o lugar de k, toda essa parte aqui, entre parênteses, né? Para cometer o erro aí, tá? Entre parênteses, porque é o menos 4 que multiplica com todo o k. Tá? Vamos levar isso e colocar aqui. Ficamos assim tá com 3 menos assim 2p. Agora, mais uma vez para aqui. Vamos aqui. Ficamos assim. Aqui não fizemos nada. Teremos aqui então o p menos 12 e menos 8p. Mas tudo isso aqui está igualado aqui a 3. Igualado aqui então aí a 3. Agora, mais para aqui. Ficamos assim. Este será igual, veja. Aqui eu posso começar aqui a manobrar algumas coisas. Temos aqui então aí o menos com este, ficamos aqui então com positivo. Este com este dá menos 12, este com este dá aqui então mais 8. Este com este dá 9. Teremos aqui então aí o 9p, sendo igual. Quando nós passamos este para lá dá 15. Ficamos aqui então com 3, isto vai para lá, vai positivo, ficamos com 3 mais 12, é igual aqui então aí a 15. Consequentemente, ficamos assim tá com p, vamos isolar. Quando nós passamos este para lá, lá no século XV, e ali está dividindo. Eu não sei no século XXI, né? Porque eu lá nos tempos... Lá nos tempos, a gente dividia. Agora, divide aqui está simplifica. Também não podemos deixar a expressão assim, né? Divide aqui está por 3, aqui está por 3, dá 5. Ficamos assim, está por 3, dá 5. E aqui embaixo por 3, dá 3. 9 por 3 dá 3. Agora, esse é o nosso resultado de capa, tá? Agora, vamos aqui. Vamos levar este daqui e colocar aqui o lugar de aqui. Ficamos assim. Esse é o nosso resultado de P. Vamos encontrar o capa. Ficamos aqui, tá com 3. Menos 2 vezes o 5 sobre 3. Aqui ficamos com capa sendo igual. Veja, o 3 menos o 10 sobre assim o 3. Aqui então capa será igual. Leva, multiplica com esse. Aquela coisa de girar assim, tá? Leva esse resultado, multiplica com esse 3, dá 9. 9 menos aqui então 10. Ficamos aqui então com 1, que divide assim por 3. MMC natural, faça com MMC que você conheça. Mas para os craques das minhas turmas, ensinei esse truque aí. Agora, isso implica que o K é igual a 1 sobre 2. Atenção, quando nós fizemos o 9 menos este, aqui dá menos. Julie.
Aí está o nosso resultado. É isso que você pode fazer quando é esse tipo de problema. Agora, vamos para os nossos últimos problemas, não os últimos, porque temos aqui tá, quase 10 problemas para a gente resolver. Vamos então ao próximo problema. Vamos a isso. Olha aqui, na questão de número 7, uma questão super interessante que nós iremos resolver aqui. Deixa eu afastar então para aqui. Tá tudo bem. Eu vou ter que reduzir um pouquinho de zoom, não sei se ficará muito visível, mas eu espero que sim. Eu espero que fique visível aí. Temos esse gráfico aqui que nós iremos levar em consideração e vamos responder então esse item que nós temos aqui. Podemos colocar aqui então 7A, aqui o 7B, o 7C e o 7D. Exatamente assim. Veja aqui, o valor de limite quando x tende aqui a 3 pelo lado aqui então à direita é igual aqui a A. Agora esse A, quando é que corresponde então a esse A? Disse que é igual aqui ao número A. Mas quando é que dá esse A? Veja aqui. Agora veja, o limite tende aqui então a 3 pelo lado aqui então positivo. Nós podemos colocar aqui. Veja, aqui seria assim, assim. E cada vez que nós se aproximamos em C3, onde é que essa função aqui está se aproximando? Atenção, limites laterais, nós vimos então na aula anterior, que fala do número 3. Estudamos bem os limites laterais de uma função. Eu não sei com qual mais palavra que eu posso explicar nessa aula, será estar super explicado. Vamos a isso, vou tentar aqui ajudar todo mundo. É assim. E quando nós tentemos entrar 3 pelo este lado, o que acontece com o valor de y? Por exemplo, aqui. O y então corresponde aqui. Quando eu me aproximo mais daquele ponto, o que acontece aqui então com y? Fica ali. Quando eu ainda me aproximo, ou seja, esse y sempre se aproxima ali então aí a 0. Logo, o limite será que então aí igual a 0. Ou seja, o a ele aqui então é igual a 0. Logo, a alternativa aqui tá, pode ser então C. Atenção, comentários aqui. Aqui disse que o a é maior do que 0, mas isso aqui também é verdade, tá? Isto aqui também é verdade. O a maior do que 0 é verdade. Por quê? Deste lado aqui o a sempre é positivo. Este lado aqui, sempre aqui então o a é positivo. Este gráfico, como estava representado lá, como tinha sido construído, eu não sei com qual propósito dele construíram. Esse bolinho está mais para cima. Sendo assim, então, poderia ser a quinta alternativa também B. Poderia ser a quinta B. Mas, no cálculo de limite, essa função sempre tende aqui então a 0. Atenção, usa aqui. Quando nós sempre se aproximamos daqui de 3, a função sempre se aproxima aqui então a 0. Apesar de ser um número positivo, mas vamos considerar aqui então a alternativa A. Caso tenha a tua opinião, pode comentar aí. Vamos aqui na linha B. Qual das afirmações é falsa? O limite no ponto quando x é igual a 4 é um ponto de descontinuidade. Em 4 é aqui. É um ponto de descontinuidade? Sim, é um ponto de descontinuidade. Agora vamos aqui então a B. No ponto x é igual a 3, a função não é... ou seja, a função não tem... Poderia ser que não tem limite. Não tem limite quando o x é igual a 3. X é igual a 3 aqui. Não tem limite porque o limite esquerdo não é igual ao limite aqui à direita. Esse ponto aqui acho que nem existe aqui. Este lado aqui também, o limite nem existe. Logo, aqui então não tem limite. Logo, essa afirmação é verdadeira, porque nós queremos aqui a afirmação falsa. Logo, essa afirmação aqui, ela aqui é verdadeira. A função, ou seja, a afirmação falsa é. Aqui, ela aqui é verdadeira, não existe. No ponto C. O x é igual a 1. A função não tem limite. 1 é aqui. E nós podemos, então, colocar aqui algumas coisas. Veja, eu posso tirar isto daqui, só para vocês poderem compreender bem. Vamos apagar aqui. Assim tá bom. Vamos eliminar aqui. E aqui tá bom. Disse assim. Analisamos passo a passo. Quando x é igual a 3, aqui vimos. Não, quando x é igual a 3, não tem limite. Isso aqui é verdade. E no ponto, quando x é igual a 1, a afirmação não tem limite. Aqui tem limite. O limite é quem está esquerdo. Sempre tenderá quem está a 0. É igual a 0. O limite, podemos colocar aqui o limite quando x tende a então a 1. A direito, nesse caso, na esquerda, a direito. De f de x é igual a em sim a 0. Agora, o limite quando x tende a em sim a 1, pelo lado da quinta esquerda, de f de x é igual também a 0. Veja aqui. Quando eu me aproximo do lado direito, até posso eliminar aqui, só para vocês poderem ver bem. Aqui. Quando eu me aproximo de 1, pelo lado aqui está aí direito, pelo lado, nesse caso, esquerdo, assim,
Seria assim, assim. Este limite não tende a quem está a zero? Sim, tende a zero. Logo, naquele ponto o limite existe. E a função, quando diz igual a uma função não tem limite, é a afirmação correta, porque nós queremos aqui a afirmação falsa, que está a afirmar que não existe, enquanto que existe no ponto 1. Deste lado, dá quem está um zero, sempre se aproxima assim a zero, e deste também sempre se aproxima a quem está a zero, logo existe. O valor da função no ponto onde x é igual a quem está a menos 3 é positivo? Sim, aqui a função aqui é positiva, existe o limite quando x tende a quem está aí a menos 3. Pode ser a quem está aí à direita ou à esquerda. Sempre essa função aqui então, ou o limite aqui é igual ao número positivo que é aqui. O número ali está bem qualquer aí. Essa afirmação aqui também é verdadeira. Verdadeira, verdadeira, verdadeira. Logo, a afirmação falsa é alternativa C. Vamos aqui então em C. Qual das afirmações é verdadeira? Nós queremos aqui a afirmação verdadeira. No ponto x é igual a 4, é um ponto de descontinuidade? É um ponto de descontinuidade, sim. Quando esse pontinho daqui é um ponto de descontinuidade. Vamos a isso. A função admite o limite no ponto x é igual a 3. Sendo x aqui igual a 3, aqui não aceita que o limite, veja, o limite aqui está à direita até pode ser um número aqui que é 0, tá? Mas o limite aqui à esquerda, a função aqui não temos, a função aqui não está definida, então não aceita nada aqui. Logo, é uma afirmação, aí então, é uma afirmação, a função, ou seja, a função admite o limite aqui, então é uma afirmação falsa, tá? Nós queremos aqui a afirmação verdadeira. C. O ponto quando x é igual a menos 3 é um ponto de descontinuidade de limite da segunda espécie. Quando x é menos 3 é um ponto de descontinuidade de limite da segunda espécie. O x sendo igual a quem está 3, imagina só, o 3 aqui. Aqui tem um ponto de descontinuidade? Sim. Agora, é da segunda espécie? Não. Porque da segunda espécie o quê? O limite deste lado à direita não dá infinito. O limite à esquerda nem sequer existe. Logo, não é ainda da segunda espécie. Logo, o ponto onde x é igual a 3 é um ponto de descontinuidade da segunda espécie. Essa afirmação aqui é falsa. Nós queremos aqui a verdadeira. Atenção. Vamos aqui a D. A função tem salto da segunda espécie no ponto x sendo igual a 4. Isso também é verdadeira. Até verdade, qual é que é mais verdadeira? Atenção. Aqui ela afirma, tem salto da segunda espécie. É o que nós temos aqui. Vai deste lado e salta e vai para este lado. Ou seja, aqui temos um salto da segunda espécie. Não é da segunda espécie porque o limite, um dos limites laterais dá infinito. É ou não é da segunda espécie? É. Logo, a afirmação mais verdadeira então é D. Essa afirmação até pode ser verdadeira, é um ponto de descontinuidade, sim. Mas que tipo de ponto de descontinuidade? Aquele completou a afirmação. Salto da segunda espécie. Logo, é isso que acontece aqui. Um desses limites, quando tende a quem está primeiro a 4 por lado da quem está escrito, veja, a função é que sempre tende a o valor de y sempre tende a quem está aí a infinito, exatamente assim. Então, um deles dá infinito, mas infinito por aí vai. Logo aqui sim, é um salto da segunda então, espécie. Exatamente assim. Agora, vamos aqui então em D. Em D, vamos calcular aqui. O limite, podemos colocar aqui mais para baixo. O limite quando x tende assim a 1, pelo lado aqui esquerdo de 1 sobre assim f de x. Na aula 2, resolvi uma questão semelhante a esta aqui. Esse aqui será igual. Logo, ficamos aqui então com o limite. É limite quando x tende assim a 1, pelo lado aqui está esquerdo de 1. Aqui também ficamos com o limite quando x tende assim a 1, pelo lado esquerdo de f de x. Atenção. Imagina só. Não imagina. Pelas propriedades de limite, temos o seguinte. O limite quando x temos aqui está aqui, por exemplo, a de f de x, que divide aqui está aí por g de x. Isto que nós podemos dividir em dois limites. Em cima, quando x tende aqui está aí a de f de x, e embaixo também o limite x tende aqui está a de g de x. Aqui temos duas funções, uma função constante que é 1 e outra função que é de f de x. Agora, nós queremos analisar aqui embaixo. Aqui a limite de uma função constante é igual à própria constante. Ficamos aqui então com 1 em cima, mas aqui embaixo alguma coisa que veja. E nós queremos analisar o limite quando o x tende aqui aí a 1 pelo lado aqui está esquerdo. Vamos tentar remover tudo isto aqui. Assim tá bom. Só para ficar ali está visível. Veja aqui. Pelo lado aqui está esquerdo, temos o seguinte. Tende aqui está pelo lado esquerdo, o que acontece ali? A função tende aqui está a 0,
mas o zero para o lado de quem está aí direito. Pro lado de quem está aí direito, ou seja, lado positivo. Se fosse deste lado, seria que iria tender, nesse caso, a então a 1, mas pelo lado de quem está negativo. Logo que nós podemos colocar aqui então 0 assim, positivo. Então isto aqui dá mais infinito, exatamente assim. Alternativa aí C. É isso que você deve fazer. Agora, vamos para os nossos últimos exercícios, acredito eu, e para também poder ficar super craque aí. Vamos a isso. Temos então as seguintes questões e vamos aqui tentar resolver. Poderia ser dada aqui essa função, temos aqui então desta característica, mas queremos aqui então analisar, acredito que no ponto, porque o ponto crítico aqui, o ponto em que a coisa está a acontecer é aqui então em 3. Vamos a isso. Temos então a seguinte afirmação, veja aqui, não é o ponto de descontinuidade, por exemplo, em 3, não é um ponto de descontinuidade nesse aqui, mas aqui é falsa. Aqui temos, é um ponto de descontinuidade eliminável aqui. Não, eliminável quando os limites laterais são iguais, mas é diferente daquele ponto. Logo, aqui também é falsa. Veja que é um ponto de descontinuidade não eliminado da primeira espécie. Sim, é aqui um ponto de descontinuidade não eliminado da primeira espécie. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes, mas existe. E nenhum desses limites aqui dá infinito. Imagina só, quando isso tem daqui a 3 para este lado, encontra aqui os valores. Sempre tem daqui então um certo valor aqui. Deste lado também, quando nós sempre se aproximamos para o lado da esquerda, também encontramos aí então um valor. Assim, exatamente assim. Logo, não dá infinito. Logo, aqui está a afirmação verdadeira. É um ponto de descontinuidade não eliminado da segunda espécie. Não. Só a afirmação que está correta é essa aqui, C. Agora, no número 9, são os meus agradecimentos por você ter estado nesse vídeo até nesse ponto. Por isso que resolva, me demonstre que você já sabe então isto aqui. Resolva e coloque então aí nos comentários. Só para saber que você é um craque, você é um dos meus e vai mesmo destruir o exame aí então de 12ª classe, exame do ensino superior e por aí vai. Exercício desse vídeo, eu tirei aqui o maior do exercício, são 12ª da UM. Então por isso que resolva novamente, procure mais outro exercício, pratique e fique aí então craque. E também convido a todos vocês que não estão nos cursos online. Vocês estão a perder muito. Imagina se destruir limites, destruir derivadas, e destruir modo numeral, análise combinada. Até nosso próximo conteúdo. Até lá.